Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu agradeço as informações e os esclarecimentos que até agora têm sido prestados pelo engenheiro Nuno Duarte. Algumas outras questões que decorrem elas próprias de informações que têm vindo a ser colocadas e até para precisar um pouco mais algum ponto ou outro, eventualmente até recapitulando um pouco e sistematizando a informação que já foi aqui transmitida pelo Sr. Engenheiro. Se eu bem entendi, e pedi-lhe a confirmação sobre esta questão, se eu bem entendi, não existindo propriamente a recordação exata do momento em que tomou conhecimento, como dizia há pouco, em que pela primeira vez ouviu falar do Magalhães, mas a primeira vez que, de uma forma concreta, a Microsoft Portugal toma conhecimento deste projeto Magalhães é especificamente no convite e na presença da tal sessão pública do Pavilhão Atlântico. Foi isto através da Intel, que era a entidade licenciadora global, digamos assim, do tal modelo classmate que era traduzido em português como Magalhães. Se a memória não está a fazer uma partida, acho que foi a primeira vez que se vê de forma pública. Menos é esse, Marcos. Eu também acho que é a primeira vez que se vê Magalhães de forma pública. O que nos interessa agora é se a Microsoft, sem ser de forma pública, tinha conhecimento deste projeto anteriormente ou não. E isso é importante pelo avançar dos trabalhos da Comissão de Inquérito. Por outro lado, se é em cima dessa sessão pública de apresentação do projeto Magalhães, da Intel / JP Sacoto, por assim dizer, se é a partir daí que avança este projeto e o conhecimento da Microsoft em relação ao mesmo, se de facto a assinatura a 3 de outubro seguinte, ou seja, durante os meses do verão até ao arranque do ano letivo, é o momento, esse período de agosto e setembro, do princípio de agosto ao final de setembro, se é nesses 2 meses que tudo acontece, dando origem ao acordo que está definido com a Aliança Magalhães, etc, etc. Para clarificarmos em termos de datas e de processo, penso que é importante esta matéria ser esclarecida. Depois, o Sr. Engenheiro disse há pouco que, relativamente ao contrato de licenciamento MSIS, MSIS, assinado a 2 de outubro, salvo erro, que a razão pela qual a JP Sacoto surge na qualidade de entidade de execução, de entidade de apoio e OEM TPI, portanto, o Original Manufacturer, se não me engano, que a razão para esta referência específica da JP Sacoto, dizia o Sr. Engenheiro há pouco, que era na consideração pela Microsoft e pelo Governo de se apontar a JP Sacoto como um fabricante possível para o computador onde depois estaria o software Microsoft. Nestas circunstâncias concretas, nos termos do contrato de licenciamento, a minha questão é, não há mais nenhuma entidade para além da JP Sacoto. Portanto, um possível fabricante, neste caso, o artigo passa a ser artigo definido e não indefinido. É o fabricante, aquele fabricante. Não há mais nenhum. E, portanto, desse ponto de vista, se existia ou não a perspectiva que no programa E-Escolinhas, com este tipo de abordagem que a Microsoft colocava de forma muito específica e de forma diferente do E-Escolas que explicou há pouco, se sim ou não havia o entendimento de que, desde o início, se era a Intel a convidar, se era a JP Sacoto a apresentar, se era o Magalhães como trademark de um fabricante e de mais nenhuma outra entidade, não seria seguramente a Fundação a registar a trademark do Magalhães. É uma política comercial e uma estratégia comercial de um fabricante e de um grupo que licencia esse modelo, se desde o início estava ou não muito claro para todos, a esta distância dá a ideia que estaria, que havia de facto aqui um modelo único de um fabricante único. Porque de facto não aparece mais nenhum fabricante, embora se diga agora que este era um fabricante. Era o único que havia. Era a JP Sacoto, era o Magalhães, era aquele projeto, era aquele modelo, não havia mais nada associado a este programa.
Terceira e penúltima questão sobre as vendas de licenças de software. É interessante, o Sr. Engenheiro disse há pouco, e esta é uma abordagem que importa fazer no contexto da evolução até do ponto de vista económico dos últimos anos, que há um crescimento que em termos médios apontaria para um crescimento sustentado da ordem dos 15%, vamos lá, nas vendas totais. Eu estou a encaminhar para o final. Nas vendas totais, eu gostava de perguntar concretamente se existe a perspectiva, a avaliação em termos da Microsoft sobre o peso relativo do programa E-Escolas ou E-Iniciativas, englobando as escolas e as escolinhas, sobre a atividade da Microsoft no licenciamento de software para o mercado de consumidores doméstico. Não vamos mostrar aqui clientes empresariais, não vamos mostrar aqui o corporate, mas na atividade da Microsoft, no licenciamento e na expansão de mercado para este tipo de clientes, qual foi, na avaliação que a empresa faz, o peso relativo que contribuiu para essa atividade do programa As Escolas e as Escolinhas. E última questão muito concreta e muito rápida, Sr. Presidente e Sr. Engenheiro Nuno Duarte, tem a ver com as circunstâncias em que se desenvolve o licenciamento Microsoft do software incluído nos classmates exportados para outros países, produzidos no JP Sacoto. Eu digo classmates porque, por exemplo, como sabe, para a Venezuela não se chama Magalhães, chamar-se-á Canaíma, se não me engano, não tem Microsoft, tem outro tipo de softwares e sistemas operativos. Mas há outros países, seguramente, que estão na lista das exportações da produção JP Sacoto, que lá está o software, sistema operativo e aplicações Microsoft, ao contrário do que se passa com o mercado venezuelano, e eu gostava de saber em que contexto e em que enquadramento jurídico e contratual é que existe esse licenciamento, tendo em conta que no acordo e no contrato estabelecido entre o Governo e a Intel há o compromisso de encontrar novos mercados para aquilo que há de ser produzido em Portugal. E qual é o papel da Microsoft nessa cadeia, digamos assim, para a produção com vista aos mercados externos? Muito obrigado, Presidente.